Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera. O nosso canal já vai deixando o seu like, se inscreva. E você perder tanto, tinha esquecido do Plata. É Plata. Tinha o Plata também. É o Plata. Fora é que Gerson. a gente nem coloca mais o Pedro na conta. É o Wesley. Aí não funciona o plano inicial. Aí você vem com o Alexandro e você vem com o Juninho. Aí é ele. Esse Flamengo que não jogou, ele é um outro Flamengo. Ele modifica, quando esses caras estão em campo, você modifica o jogo. Então, qual era o desafio do time que entrou em campo hoje? Não era jogar como aqueles que não estavam presentes, porque não existe essa característica. Era apenas entender que é superior ao adversário e buscar alternativas. Por exemplo, você tem 2 jogadores no meio de campo, Pulgar e o Nico de la Cruz. 4 atacantes. Então você tem o Bruno Henrique prendendo 3 zagueiros, o Bruno Henrique, prendendo 3. Se na matemática, que a gente vive falando de superioridade numérica, você tem 1 prendendo 3, vai sobrar jogador. Onde é que você se coloca? Não ao lado da marcação, entre linhas, ali para receber a bola. O que acontece? Nem sempre tinha opção. O Luiz Araújo, tendo que... Ele deveria ter tido um pouquinho mais de... Entre linhas do Tátira não existia praticamente, então, né? Eu estou esperando, porque eu não concordo. Várias vezes, imagina, durante o jogo, eu olhava para o jogo, tava lá o Michael entre linhas. Só que o Michael é um cara pro tapa na bola longa. E não é um jogador para correr. Só que ele não jogou sozinho, Birner. Ele tinha o Cebolinha e tinha o Luiz Araújo. Faltou o quê? Um entendimento. Aí a bola fica muito no pé dos volantes, porque não tem para quem passar, o Nico de la Cruz fica pensando, o Pulgar também, a bola não sai. Pô, pro adversário que está com 5-4-1, é uma moleza. Agora, lateral esquerdo, esse menino raramente joga. Tá, Mich? Ele não joga. Ele entrou para o quê? Para a parte física. Tem horas do jogo, na hora do jogo ele está olhando para a bola, está todo mundo entrando aqui nas costas. Quer dizer, é de uma ingenuidade também, que o Flamengo não soube se aproveitar. Então, assim, eu vejo o Deportivo Táchira como um time muito frágil. Sabe? E o Flamengo não soube se aproveitar disso, mesmo sendo completamente diferente do Flamengo, que tem a bola, o passe e domina o centro do campo. Mas era um jogo, por exemplo, para o Luiz Araújo, ter mais movimento pelo centro do que se amontoar. Tem horas que tinha Michael, Cebolinha e Luiz Araújo no mesmo setor. Para que isso? Agora, os laterais... Aí entra a questão dos laterais. O Varela, em alguns momentos, veio por dentro. Olha essa jogada dele. Sim. Ele tem que entender o seguinte, se eu tenho tanta gente nas beiradas, não vou ser eu que vou passar ali. Eu vou para dentro. E o Ayrton Lucas? Ninguém sabe, ninguém viu. O Varela tá passando. O Ayrton Lucas, ninguém sabe, ninguém viu. Eu acho que quando você fala que tem 3 caras marcando o Bruno e vai sobrar necessariamente alguém livre, eu não concordo muito, porque como o time do Tátira jogava com uma linha de 4 na frente do quinteto e tinha a dobra dos lados, 2 zagueiros do Flamengo ficam no Barão Castilho, e aí você iguala o número de jogadores. E aí, é o que o Jean falou, não tem espaço entre as linhas. O que eu poderia, se eu for buscar uma crítica à ideia de jogo, eu também acho que a atuação do Flamengo foi apenas razoável, eu não achei que foi boa. Só não achei que foi tão ruim assim. Por quê? Porque esses 3 jogadores não têm característica de jogarem por dentro. Você pode dizer, que podia entrar com o Alan, fazendo uma dupla com o Eric, e aí de repente você adianta o De la Cruz, porque ele joga um pouco mais entre as linhas, mais ou menos como meia. Só que esse jogador para fazer isso, com facilidade, não está à disposição. Porque os 2 jogadores que poderiam fazer isso com mais facilidade seriam o Gerson do lado para dentro, né, e o Arrascaeta. E alguns outros podem ser, por exemplo, Cebolinha, desse trio, é em tese o que mais tem condições de jogar como um suposto meia, apesar de não ser um meia, porque é muito mais atacante. Joga muito por dentro. Joga muito por dentro. Vários... Mas vindo com a bola de frente. Eu vejo... Eles inverteram ali, né? Ele e o Michael. Que a característica dos jogadores do Flamengo elas não se encaixaram, tal. Contra a LDU, eu vou concordar com você. Mas contra o Deportivo Táchira, é impossível. Me diga um jogador Deportivo Táchira que chega a 30% do jogador do Flamengo. Isso eu não tenho, eu não estou nem discutindo contigo sobre isso. Eu só acho que... Você ia ter um meia que é mais meia, né? Avançado, colocando ao lado do Pulgar. Mas vale ser mais agressivo contra um time tecnicamente tão fraco. Então, mas eu entendi. Eu acho que assim, a agressividade dependia muito dos jogadores também. A própria iniciativa desses caras de falar, não, beleza.
Isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, galera, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, aqui você estará por dentro de tudo do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.